revelado ao nosso espírito, sem que venha nada de nós mesmos, mas do teu espírito ao nosso, e ao teu nome seja toda. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Que é aqui. O Evangelho de Jesus, escuta bem que você vai, guarda bem que você vai ouvir. O Evangelho de Jesus, como eu já disse aqui inúmeras vezes, o Evangelho de Jesus, porque tem um monte de outros evangelhos aí por fora. Estou falando o único e verdadeiro, que é o Evangelho de Jesus. Tem um monte de evangelho aí fora que está botando um monte de gente debaixo de maldição. O único evangelho que te traz bênção, te dá vida, é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele aponta regras. Não tem jeito. É regra. Mandamentos são regras. Mandamentos que são ordenanças de Deus, é para a gente se enquadrar. Quando a gente se desvia de um deles, olha a consequência terrível que traz sobre a nossa vida. O Evangelho de Jesus, ele nos apresenta a regra. Tem gente que entra hoje dentro da igreja, a pessoa está sentada há pouco tempo no banco, e já começa a falar de coisas dentro do reino. Eu já vi isso por onde eu passei, por onde eu andei, sem antes ter a sua vida enquadrada nas regras. No Evangelho de Jesus não tem atalho. No Evangelho de Jesus tem o caminho. No Evangelho de Jesus não tem pular etapas. No Evangelho de Jesus é de fé em fé, de graça em graça. No Evangelho de Jesus não vai pular degraus. No Evangelho de Jesus é Ele que te promove, é Ele que te levanta, Ele que abate, é Ele que exalta. Ele que vai dar testemunho por você, ou é Ele que vai te cortar fora? Evangelho de João capítulo 15 mostra isso, quando ele fala que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Então, para Abacuque chegar e dar essa declaração que ele está dando aqui no capítulo 3, versículo 17 ao 20, o último capítulo do livro, os últimos versículos, para esse homem dar uma declaração. Esse homem mostrou que a vida dele foi enquadrada dentro das regras. Ele trilhou a estrada da comunhão e da santificação do Evangelho. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, na cara do rei, dizer que se Deus quisesse, poderia livrar da mão dele da estátua. E se ele não quisesse, ainda assim não se curvariam diante da estátua, nem se prostrariam, nem a beijariam. É porque aqueles homens se enquadraram nas regras de tal maneira que eles entenderam de uma maneira tão extraordinária de que no Evangelho de Jesus, para quem obedece regra, só existe lucro e vitória. Se te matarem, é lucro. Se te prenderem, é lucro. Se te ameaçarem, é lucro. Se te perseguirem e falarem mal a teu respeito, é lucro. Enquadrado nas regras de Deus, não tem como você não lucrar. E por fim, a coroa da vida que espera aqueles que forem fiéis até a morte, que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Apocalipse 12:11 diz isso. Então, no Evangelho de Jesus, quando a gente obedece e pratica, só tem lucro, só tem vitória sobre a vida dos obedientes, dos praticantes da palavra de Deus. Só tem lucro. Então não adianta você querer contar um testemunho, querer contar alguma vitória, querer dizer que está buscando alguma coisa no reino de Deus, se antes você não tiver entendido o valor de entrar nessa estrada. Salmo 119, versículo 105. Vamos todos juntos? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra.
na qual o justo vai caminhar e não vai tropeçar. Então o Evangelho de Jesus tem que entender que a Bíblia aponta regras, e se eu estou andando nessas regras, Deuteronômio 28, bênçãos decorrentes da obediência, só vai ter lucro. Por outro lado, também Deuteronômio 28, maldições decorrentes da desobediência, para os que não entenderam o que é regra. Então, para a gente não perder tempo, e o tempo é precioso, e o tempo não para, está passando, daqui a pouco a gente já está na metade de mais um ano. Ah, está exagerando, que é isso? Hoje é o primeiro mês desse ano, como é que já estamos? Espera só, daqui a pouco, eu não vou dizer para você, aí ó, chegamos na metade do ano, espera. Isso se até lá Jesus não tiver voltado. Você vai ver. Jesus prometeu que se ele não abreviasse os tempos, cuido que nenhuma alma se salvaria. Foi ele que disse. Diz que o dia amanhece logo, daqui a pouco já está escurecendo, já entra um mês, já sai, já entra outro, e um ano está passando, e a volta de Jesus se aproxima a cada momento. Em Mateus 25 está cada vez mais piscando, ó, parábola das 10 virgens, todas tosquenejaram. Cuidado, mãe. Cuidado, para que não te falte azeite na lamparina, para que na hora que o grito surgir, você esteja pronta e possa dizer mesmo com alegria: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Cuidado com o que você está fazendo com os talentos que Deus te deu. Ele vai te pedir também, ele vai te pedir a consequência. Lembra, ele ceifa, como diz na parábola, aonde não plantou. Cuidado que Deus é Deus de justiça e nada escapa dos olhos dele. Eu estava dizendo aqui mais cedo, quando você olha para a vida do outro e fala da vida do outro, você está convidando a Satanás a olhar para a tua vida e falar da tua vida. Por que eu estou convidando a Satanás a fazer isso? Porque a Bíblia mostra que cada um tem que dar a conta da sua própria vida. Se tu não está preocupado em cuidar da tua vida, é porque você está dando margens para que outros cuidem. Porque você está querendo cuidar da vida do outro. E 99% das pessoas que vão ficar no dia do arrebatamento da igreja vai ser por esse caminho de fofoca, mentira e destruição. Pode apostar que vai. Nós temos a vida de um para olhar e falar de dia e de noite. É a vida de Jesus. Olha para Jesus, fala de Jesus, conversa sobre Jesus, cochicha a respeito dele, fala com o outro lado de Jesus, e de madrugada fala de Jesus, pega um grupo aí do teu WhatsApp, fala de Jesus, e mostra quem é Jesus para o povo. É a vida de Jesus. Então, para Abacuque dar essa declaração, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, no campo as malhadas, no campo não produza mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Observar que ele falou de campo, figueira, terra, né? Fruto da vide na terra, campos da terra, ovelhas da malhada da terra, vacas, terra. Ainda todavia eu me alegrarei no Senhor. O que ele está dizendo com isso? A minha alegria não está naquilo que eu possa conquistar na terra. A minha alegria vem do Senhor que criou os céus e a terra. A minha alegria está em saber que se eu partir, eu vou para o reino de Deus, para o seio do Deus vivo. Glória a Deus. Eu me alegrarei no Senhor. O que interessa? Aonde a gente morou, o que a gente vestiu, o que a gente comeu, o que a gente bebeu, o que tu possuiu, o que vai interessar quando você sair dessa terra? O que vai interessar? Se tu morou em zona nobre, em zona rural, se tu morou em morros, se tu morou em favelas, em viela, o que vai interessar quando você partir dessa terra? Então ele está dizendo com isso, nessa profecia, não interessa se vai ter fruto na vide, se vai ter mantimento no campo, se as malhadas vão produzir, não interessa.
Não interessa o que se move nas coisas naturais, o que interessa é que nós temos um Deus sobrenatural, que se for preciso, Ele faz descer comida até do céu para botar na nossa mesa, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Jesus Cristo. E Hebreus 4:12, a palavra dele é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer outra de 2 fios, penetra a divisão da alma do espírito, de juntas e medulas, e apta para discernir as intenções do coração e do pensamento do homem. Ele não mudou, ele é o mesmo. Eu é que preciso mudar, me converter e me enquadrar nas regras que ele deixou. Aqui não são regras de homens, são regras de Deus. Eu não estou falando de usos e costumes inúteis que tem dentro dos templos por aí, nessa porcaria que eu estou falando, não. Estou falando da santa e gloriosa palavra de Deus, que nos apresentam regras, e regras só podem sair da boca de Jesus, não sai da boca dos apóstolos, porque só quem pode dar mandamento é quem é perfeito, e só quem é perfeito é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo, por mais vida em santidade que ele teve, Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos, ainda assim não podem dar regras para a nossa vida. Não, eles podem te dar conselhos, não regras. Regra só da boca de Deus, que é perfeito, não falha e não erra. Amém? Esconde essa palavra dentro do teu coração para tu não pecar contra Cristo. O Evangelho te aponta caminho, regras. É nesse caminho, é nessas regras que tu vai colher o que Deus tem para você. Que o Espírito de Deus nos alimente e nos abençoe com essa palavra que é dele, não é minha. Importa que ele cresça e eu diminua, e a ele seja toda a glória, porque sem ele nada podemos fazer. Amém? Louvado seja Deus.